O Jardim das Aflições, Olavo de Carvalho. Continuação da parte 8. Capítulo 4. Os braços e a cruz. Parágrafo 21. A divinização do tempo. Primeira parte. A força dos meios. Bom dia, professor. Ô, menininho, bom dia. Como que você tá? Tudo bem? Tudo bem, professor. Vamos fazer a leitura novamente dessa parte. Ela não está mais no canal. Aliás, eu gostaria de agradecer aqui a quem avisou. Mas porra, tiraram o caceta do negócio, é? Eu acho que sim, professor. E quem foi que a alma santa que avisou isso? Olha, foi Daniel Guarzeluia Moreira 4665. Ele disse assim, ó: da playlist do canal não tem a parte 2 do capítulo 8. Tipo, esse capítulo seguinte, o próprio professor e um dos mais importantes do livro, então realmente não pode faltar. Obrigado aí, Daniel. Eu não sei o que ocorreu, mas vamos fazê-lo de novo, professor? Você que sabe, vamos fazer pau na jaca. Pensei que era pra ler sobre o... Diminui essa porra dessa musiquinha, desgraça. Professor, o senhor com as musiquinhas. Isso, eu pensei que você ia me chamar pra gravar o mínimo, né? Você falou que ia me chamar antes do Natal, seu capeta. A gente vai gravar, professor. É que eu tô com bastante gravações aqui, mas a gente faz sim, tá bom? Vamos lá então, professor, vamos lá. É esse parágrafo aí, o 21. Eu sei, porra, já tá aqui já. Então vamos lá, pessoal. Mas a descida do fogo de atenção espiritual que preenche o vazio deixado pela divindade suprema mediante a multiplicação dos deuses cósmicos não estaria completa se as divindades do espaço não se somassem às do tempo. Hein? A divinização da história fará, no Ocidente, o papel do culto dos antepassados entre os Iorubás abandonados por Olorum. A perda do sentido da infinidade metafísica ou vertical foi compensada pela descoberta das dimensões horizontais do mundo físico. A revelação da infinitude espacial seguiu-se a da infinitude temporal. Ao materialismo seguiram-se o historicismo e o progressismo. Nenhuma descoberta, gente, se faz sem instrumento, porra. Nicolau não poderia ter captado a infinitude espacial sem o prodigioso desenvolvimento da dialética na Idade Média. Assim como Galileu e Newton não poderia ter formulado cientificamente a mesma ideia, se contasse apenas com os recursos matemáticos de Arquimedes ou Nicômaco. Bem, do mesmo modo, o advento do historicismo não teria sido possível sem a crítica histórica. Em ambas essas linhas de desenvolvimento, não é isso? A descoberta de novos e poderosos instrumentos intelectuais abre ao homem a visão de continentes insuspeitados, mas a ampliação do leque de coisas visíveis se faz à custa da perda do senso de unidade e hierarquia do real. O sintoma mais agudo dessa perda, gente, é que as duas novas dimensões descobertas nunca puderam ser articuladas entre si, mas entraram desde logo num antagonismo aparente insuperável. A ampliação do espaço gera as modernas ciências físicos-matemáticas. A descoberta do senso histórico origina as ciências humanas, formando duas culturas separadas e hostis, porra, onde todas as tentativas de conciliação e síntese têm falhado, tá certo? Ambos os movimentos que geraram irreligiosidade moderna originaram-se de dentro do campo religioso, pessoal,
e sob o estímulo de impulsos religiosos. Assim como a cosmologia de Nicolau pretendia dar uma nova visão da natureza que fosse mais digna de representar a manifestação da infinitude divina. Assim também a crítica histórica de que se originarão o historicismo e o progressismo nasce de um desejo de compreender o melhor as Santas Escrituras. Né? E assim como a ampliação quantitativa do universo físico conhecido produz a dispersão da inteligência numa poeira de fatos cada vez menos dotado de significação metafísica. Assim também a compreensão aprofundada dos detalhes fisiológicos do texto bíblico gerará sem fim, nas quais acabará por perder-se. Gerará polêmicas, tá? Eu comi essa porra dessa polêmica, né? Gerará polêmicas sem fim nas quais acabará por perder-se o sentido essencial do conjunto. Faz tempo que eu não leio, viu, contigo aqui, ô menino? Essa aleluia aí também me deu um susto do cacete. Quer que eu continue lendo esse pedaço aí, professor? Pode ler, vai. Deixa aí, eu vou tomar um pouquinho de água. Esse domingo tá um pouquinho quente aqui, né? Tá fazendo bastante calor. Ainda que deu uma melhorada, deu uma chuvinha aí. Bom, então terminei. Continua lendo esse pedaço aí, que eu vou lá tomar uma aguinha. Tá. O historicismo, em suas origens, nada tem que se pareça nem de longe a uma nova idolatria, muito menos a uma idolatria do abstrato. Ele nasce com o efeito de uma reação contra o abstratismo, quer dos escolásticos, quer dos racionalistas e empiristas. Nasce de um sadio movimento em direção ao concreto, ao singular, ao sensível. Segundo o grande historiador do historicismo, Friedrich Meinecke, a descoberta da dimensão histórica foi uma revolução espiritual de vasta envergadura. Ela opera uma ruptura do pensamento europeu com o universalismo abstratista dos gregos, cuja visão da natureza humana, como uma essência fixa e imutável, permanecerá dominante apesar de todas as mutações espirituais da Idade Média, e que após o Renascimento adquirira um novo vigor através da concepção do direito universal. Uma norma moral abstrata e universal, imbricada na constituição do cosmos, com a fixidez de uma lei física. O historicismo oporá a essa concepção três novas ideias. Primeiro, em lugar do cosmo fixo e repetitivo do racionalismo mecanicista, a visão do universo como um processo vivente, dinâmico, onde há lugar para o imprevisto e a criatividade. Segunda, em lugar da natureza humana abstrata e universal, a visão da inesgotável variedade dos tipos e das individualidades. Terceiro, a intuição da personalidade humana como um processo que se desenvolve e se cria no tempo. Uma de suas primeiras manifestações da nova mentalidade é a estética do Conde de Shaftesbury, 1671 a 1713. Um grande pensador que, por dar às suas ideias uma expressão talvez demasiado informal e literária, acabou por vê-las rotuladas pela posteridade como The Sublime of Nonsense, sinal de que foi muito amado, mas pouco compreendido. Quando Shaftesbury, a matéria, segundo ele, não poderia, por um movimento mecânico, engendrar as plantas, animais e homens. A unidade idêntica de nossa própria personalidade não pode arraigar-se na matéria, a qual se corrompe e se desfaz, sem que a nossa pessoa se desfaça junto. Tanto a causa do ser quanto sua beleza e o princípio de sua permanência idêntica residem na forma, na força normativa e estruturante, na ideia. Até aqui, Shaftesbury não fala diferentemente de um platônico ou neoplatônico, mas essa ideia, para ele,
não é o conceito de um gênero ou uma regra abstrata universal, pairando no céu das ideias puras, acima das individualidades concretas. Ao contrário, ela reside na individualidade concreta. Ela é o princípio interno de sua diferenciação, da sua singularidade. Cada ser singular tem em si uma força interior espiritualmente estruturadora, que o singulariza e que é como que o algoritmo de todas as transformações, porque ela passará no curso de sua existência, sendo, portanto, o princípio da conservação da unidade na mudança e pela mudança. Shaftesbury chama inward form, inward structure, inward constitution, inward order, inward character. Outros nomes compostos sempre com inward. Frederick Meineck assim resume a contribuição de Shaftesbury à formação do historicismo. Nota de rodapé, antes da leitura aí. Está escrito em Frederick Meineck, El Historicismo e su Gênesis. Tradução de José Mingarro e San Martín e Tomás Munhoz Molina. México, FCE 1943. Original alemão de 1936, página 27. Prossegue o que diz Frederick Meineck. O mais importante nesta doutrina é o primeiro reconhecimento do princípio da individualidade. Todas as formas particulares, ainda que em última instância sejam redutíveis a um princípio comum unitário, têm seu gênio particular, que lhes é inerente, que se torna sempre patente em sua beleza através da ação da vida. Tudo quanto se cria ou é criado comporta estrutura e forma, na medida em que não se formou uma mera corporeidade. É de novo forma estruturadora. Todos estes pensamentos podiam um dia dar passagem a uma mais profunda compreensão da história. Por toda parte, uma interação de liberdade, de necessidade, uma riqueza de estruturas peculiares, recriando-se continuamente, que brotam de um ponto central interior, de uma ideia formadora. Ao passo seguinte, na formação da consciência historicista, vem com a filosofia de Leibniz. Ele enfatiza que toda a realidade é composta de individualidades, que nada tem... Eita. Menino, você começou a engasgar aí? Foi? Vai lá tomar uma aguinha, vai. Vai tomar uma aguinha lá, que agora eu continuo. Tá bom, professor. Então o senhor continua daqui, que agora é minha hora de tomar água. Ei, vai lá, vai. Some daqui. E você parou onde, porra? Ah, depois da citação aí, professor, do Frederick Meineck. Vai falar de Leibniz. Tá. Deixei azulzinho aí. Porra, esse moleque tá com sono, vem ler livro junto, vou te contar. Não é aqui. Vamos lá. Eu acho que é aqui, né? É aqui que tá o azul, se não for aqui também foda-se. Vamos continuar. O passo seguinte na formação de consciência historicista vem com a filosofia de Leibniz. Ela enfatiza que toda a realidade é composta de individualidades, que nada tem existência sob a forma do genérico, do homogeneamente idêntico. Se há dois seres humanos iguais, gente, ou duas folhas de árvores iguais, isso não se deve a um desvio da realidade sensível em relação a uma norma abstrata de perfeição, mas sim que a norma mesma, a lei suprema do universo, é a lei da individualidade irredutível. Deus mesmo não é um conceito universal abstrato, tá certo? Mas um indivíduo singular vivente, não é isso?
Se a pluralidade inesgotável das individualidades não se perde no caos e na confusão, se por toda parte impera a ordem e a harmonia, porra, não é porque, desde fora e desde cima, uma lei universal oprima e regre o curso das ações individuais, mas porque cada ser individual tem em si, na sua própria constituição interna, a imagem do universo inteiro, entende? Tá certo, gente? O universo compõe-se de universos, o macrocosmo de microcosmos, que refletem na infinitude da unidade suprema, na força, por assim dizer, quantitativa da infinitude de suas imagens microscósmicas, né? Cada uma total e completa em si mesma, cada uma irredutivelmente singular e diferente de todas as demais, gente. A essas individualidades infinitas, Leibniz denominava mônadas, tá certo? Bem, meus filhos, o terceiro passo foi dado por Giambattista Vico, um obscuro professor de retórica na Universidade de Nápoles, cujo pensamento foi solenemente ignorado pelos seus contemporâneos, né? Nadando na contracorrente de sua época, que tomava em geral as ciências físicas e matemáticas como protótipo mesmo do conhecimento seguro, né? Vico assegurava que cada ser só pode conhecer perfeitamente bem aquilo que ele próprio faz, porra. Como a natureza não foi feita pelo homem, sim por Deus, só Deus tem o conhecimento certo e perfeito da natureza, meu filho. O homem, por seu lado, conhece muito bem os seus atos e pensamentos, né? Que são criações dele mesmo, eco. Logo, o conhecimento mais seguro não é o da física, mas o da história, porra. O verdadeiro cogito, a base dos conhecimentos humanos, não está, como imaginava Descartes, num eu pensante, abstrato e universal, mas no eu concreto, cacete, que se recorda de suas ações e pensamentos e pode narrá-los, ok? Vico já não se limita, como seus dois grandes antecessores, a lançar fundamentos, mas ergue o edifício inteiro da nova filosofia. A interpretação da realidade como processo, como história. Ele é, no Ocidente, gente, o primeiro a enfatizar as diferenças de temperamentos e inclinações entre indivíduos e povos, como causas dos grandes acontecimentos, né? Os homens, assegura ele, raramente são movidos por concepções filosóficas racionais e coerentes, não é isso? Em geral, eles agem, cada qual por motivos subjetivos, quase sempre mesquinhos, cegos, egoístas, irracionais, tudo e quanto. Para entendermos o curso das coisas, podemos ter de penetrar no conhecimento de suas diferenças, não só de indivíduo a indivíduo e de povo a povo, mas de uma fase para outra, no desenvolvimento de um mesmo povo e de um mesmo indivíduo. As coisas sucedem diferentemente porque, em épocas diferentes, os homens, individual ou coletivamente, querem coisa diferente, porra. Se o conjunto inesgotável das motivações individuais, ao expressar-se em atos, não produz como efeito apenas o caos, é porque há alguma força maior que ele, do alto, harmoniza as várias ações humanas no sentido de um resultado benéfico, não é isso? Veja aí, a visão de uma pluralidade de ações más produzindo um resultado bom é profundamente cristã. Vico, gente, tal como Leibniz, acredita piamente na providência, tá certo? Esses três pais fundadores do historicismo estavam, na verdade, resgatando valores da espiritualidade antiga, gente, medieval, soterrados sobre a uniformização racionalista. É impossível não ver em Shaftesbury a marca da mística neoplatônica, com uma visão do universo como uma harmonia vivente, coerido pelos laços da simpatia, da analogia, das correspondências simbólicas, não é isso?
Vico, por seu lado, pessoal, ao descrever a história como história da consciência, saltava sobre quase 2 milênios de herança grega para voltar à visão do Gênesis, a visão do universo como processo temporal, como epopeia da criação, queda e redenção do homem. Do mesmo modo, pessoal, a ênfase de Leibniz na singularidade como princípio do real é um eco da aesthetics escoltista. John Duns Scott, o doutor sutil, o último dos grandes escolásticos medievais, divergira de toda a tradição escolástica para afirmar que não existem ideias eternas ou modelos universais, somente das espécies e gêneros, mas dos indivíduos, com todas as diferenças irredutíveis que os singularizam. Bem, Scott acreditava que a hipótese contrária era um resíduo pagão, hostil à doutrina cristã da imortalidade da alma. Aristóteles, para quem o conhecimento a rigor versa sobre os gêneros e as espécies, não acreditava de fato na imortalidade da alma individual, tá certo? O historicismo, como veremos adiante, gente, resultou numa divinização idolátrica do tempo e do processo histórico, e em última instância no culto de uma ideia abstrata, o progresso, gente, em cujo altar foram sacrificados milhões de indivíduos humanos. Mas os primeiros passos na direção do historicismo devem ser considerados marcos memoráveis no sentido da cristianização da filosofia, não é isso? É inteiramente errônea a visão estereotipada da Idade Média, gente, como período da filosofia cristã por excelência, e da Idade Moderna como época da ruptura da filosofia com o cristianismo. Além do fato histórico de que todos os fundadores da filosofia moderna eram cristãos piedosos, gente, e movidos por intuitos apologéticos declarados. A filosofia moderna é cristã por um motivo muito mais fundo de ordem interior. É que toda a herança do pensamento grego era centrada na noção do cosmos, da natureza sensível, tomada como protótipo mesmo da realidade. Mesmo quando falava de realidades espirituais, o filósofo grego tendia a vê-las como uma imagem e semelhança das coisas do mundo sensível. O pensamento grego era fundamentalmente marcado por uma visão objetivista exterior. E por isso mesmo, quando falava do homem, tendia a fazê-lo nos mesmos termos com que falava, com que falava das coisas do mundo externo, gente, buscando nele o mesmo tipo de estabilidade e fixidez que o estudo das ciências físicas buscava nas leis da natureza. Para usar o termo genial de Ortega y Gasset, era um pensamento coisista. Via o homem à imagem das coisas, tá certo? A escolástica medieval deu passos gigantescos no sentido de cristianizar a filosofia, mas não pôde livrar-se completamente do resíduo coisista. Ora, gente, o pensamento cristão é centrado na relação homem-Deus, saltando por cima do cosmos, que é rebaixado à função secundária de um cenário ou de um reflexo do drama principal, o qual se passa na alma humana. Para quem Deus fez o mundo, pessoal? Bom, isso perguntava o catecismo da nossa infância, Eu respondia, para o homem, O homem, centro de perspectiva da criação cósmica, é também seu centro de construção, dirá o padre Teilhard de Chardin. Logo, não é o homem que tem de ser descrito à imagem e semelhança do cosmos, mas é o cosmos à imagem e semelhança do homem, cacete. E este a imagem e semelhança de Deus, tá certo? No homem confluem como imagem dos dois atributos divinos fundamentais, a infinitude e a absolitude. As duas correntes contrárias da liberdade e da necessidade.
O homem, por um lado, gente, é livre para tomar suas decisões, forjar seu destino, tá certo? Sua liberdade reflete a infinitude divina, não é isso? Mas Deus é absoluto e onipotente. Logo, o homem está exteriormente sujeito às leis cósmicas e interiormente à lei moral. Não é isso? É mais do que evidente que um ser assim, constituído, não pode ser eficazmente descrito por uma antropologia coisista, certo? Que o encare como essência fixa submetida à operação de leis de causa e efeito uniformes, como aquelas que estão sujeitos aos corpos do mundo visível. Ele só pode ser descrito segundo uma ótica que leva em consideração, por um lado, a variedade e a imprevisibilidade das ações individuais, e que, por outro, saiba encaixar harmoniosamente essa variedade no quadro das determinações cósmicas e divinas, que limitam a liberdade humana. É preciso, para descrever este homem, pessoal, conciliar dinamicamente, dialeticamente, liberdade e necessidade, na unidade de um desenrolar temporal e real. Bom, é preciso, em suma, fazer história, gente. Só a história pode dar conta da complexidade da visão da vida humana, como um drama de salvação. Ora, porra, esta dimensão estava completamente ausente no pensamento grego e na escolástica ela só foi abrindo caminho muito lentamente. A descoberta ou redescoberta da dimensão histórica requeria primeiro a superação da cosmologia naturalística grega. Como ninguém supera sem primeiro absorver, a escolástica inteira, até São Tomás, pode ser considerada como um gigantesco esforço de absorção da cosmologia grega no contexto cristão. A superação começa somente com Duns Scott e sua teoria da aeseitas, a forma eterna da individualidade humana, a raiz divina da imortalidade da alma. Mas aí, gente, a escolástica já estava esgotada, certo? Não intelectualmente, e sim socialmente, porra. Novas formas de atividade intelectual começavam a desenvolver-se fora da universidade, da escola, cacete. E os grandes pensadores da época subsequente, Descartes, Spinoza, Pascal, Leibniz, tudo e quanto, já não serão profissionais do ensino, e sim investigadores independentes, vivendo algum ofício como Spinoza, de algum emprego público como Leibniz, ou de rendas de família como Descartes, e Pascal. A mudança do cenário social da atividade filosófica muda o destino de filosofar, gente, e até de escrever sobre filosofia, cacete. Daí a aparência de uma ruptura drástica, onde há no fundo, e coexistindo, é claro, com elementos antagônicos, como os assinalados no parágrafo anterior, a continuidade de uma evolução coerente. A descoberta da subjetividade com Descartes e Montaigne, e logo em seguida a eclosão da consciência historicista. Não fazem senão prosseguir no sentido da cristianização crescente uma evolução a que a escolástica, como Duns Scott, já tendia manifestadamente e com muita força. Nota de rodapé. É por isso que não posso concordar inteiramente com o insigne Friedrich Meinecke, quando enfatiza de maneira um tanto unilateral o peso da influência neoplatônica nas origens do historicismo. Do neoplatonismo pode ter vindo a imagem do universo como totalidade vivente, em oposição ao mecanicismo, mas a valorização do drama humano como centro de realidade cósmica é sem dúvida alguma visão cristã na base. De outro lado, é perfeitamente injusto ignorar que um giro em direção às individualidades concretas contra o abstratismo racionalista era uma retomada do que havia de melhor e mais genuíno em Aristóteles,
contra o platonismo da nova física. Para Aristóteles, afinal, a única realidade efetivamente existente é a substância, o que quer dizer, em suma, a individualidade concreta. Este homem, esta árvore, cujo conceito genérico é somente uma realidade secundária e derivada. Um verum secundum quid, verdadeiro sob certo aspecto apenas. Como já afirmei em outros trabalhos, ver Uma filosofia aristotélica da cultura, Introdução à teoria dos quatro discursos, Rio de Janeiro, IAL e Stella Caymmi, 1994. E, sobretudo, Pensamento e Atualidade de Aristóteles, editado em apostila pelo IAL. É só uma grosseira simplificação própria da cultura de Almanac que pode sustentar o mito de que o pensamento moderno é uma ruptura com o aristotelismo. Do aristotelismo, a filosofia moderna só abandonou algumas parcelas da física, ao mesmo tempo que revalorizava sua metodologia, sua metafísica, sua teoria da linguagem e, sobretudo, sua poética, inteiramente desconhecida na Idade Média. Fim da nota. Como foi possível, então, que o nosso movimento em seguida tomasse o rumo da entronização de um novo Deus cósmico? A história hipostasiada, o processo, o progresso, sob cuja figura obsessivamente dominante desapareceriam, a um só tempo, a imagem de Deus e a do indivíduo humano concreto. Bem, nada no mundo se faz sem instrumento, gente. A forma da ideia não se encarna na matéria, senão pela mediação da matéria. Entre o intuito e o resultado, é preciso contar com a interferência dos meios e instrumentos, que não se rendem plasticamente à nossa vontade, mas impõem à sua execução toda sorte de obstáculos, advindos do fato de que esses meios também têm em sua forma e estruturas próprias, bem como sua própria matéria, ela também estruturada e dotada de forma. É nesta mediação, como bem viu Aristóteles, que se introduzem os desvios, o princípio da corrupção, fazendo com que o desenrolar da história acabe constituindo, na frase célebre de Weber, abre aspas, o conjunto dos resultados impremeditados das ações humanas. Fecha aspas. A consciência histórica, para se realizar, necessitava criar uma ciência histórica, tá certo? Para isto, necessitava de instrumentos de investigação. Contemporaneamente, a Shaftesbury, Vico e Leibniz desenvolveram-se em velocidade prodigiosa e acelerada nas épocas subsequentes as técnicas de investigação e documentação históricas. Na verdade, já vinha se desenvolvendo antes deles, com finalidade teológica, obter um texto mais fidedigno da Bíblia. Esses instrumentos, gente, representam uma conquista de valor inestimável, mas foi a discussão em torno deles e, sobretudo, o impulso de tirar consequências filosóficas diretamente das conquistas técnicas, sem a mediação da crítica filosófica, que acabou por desviar o movimento historicista da sua destinação originária e colocá-la no rumo de uma nova idolatria. O impulso de comparar, analisar, criticar documentos é instinto filológico. Ele brota de novo o amor pelas línguas. Ele brota do novo amor pelas línguas. Um movimento a que se costuma chamar humanismo. Um termo tremendamente equívoco, pois um humanista da Renascença tem menos amor pelo ser humano concreto e vivente do que pelos textos, pelos documentos, pelos velhos diplomas empoeirados e pelas velhas línguas. Humanismo, gente, não vem de amor pelo homem, porra, mas pelas humanae literae. Letras humanas, cacete.
o que significa apenas qualquer texto que não seja as Sagradas Escrituras, tá certo? Compreendeu? Qualquer coisa serve, gente. Uma carta, um contrato de arrendamento, uma lei promulgada pelo um reino extinto, Tudo é documento da fala humana, e como tal é desejado, conservado, estudado e analisado. Se fosse hoje, podia ser um papel higiênico escrito com um toco de bosta, que a turma chama de arte. Também seria humanismo. O humanismo significa o espírito museológico. O amor aos documentos vem junto com a mania das coleções. Selos, moedas, pedaços de velhas estátuas, O impulso de colecionar, gente, surge de um misto de motivos estéticos e ocultistas. Atribui-se aos fragmentos de estátuas um poder mágico, Os homens do século XV, gente, sobretudo na Itália, não é isso? Sua utilização em rituais de bruxaria oferecia expectativas mais promissoras que as dos olhos de sapos, Pata de corvo, unha de camelo, cabelos humanos, essa porra aí. Os aficionados da bruxaria pagam grossas quantias por um dedo de Vênus, por um cotovelo de Mercúrio. O novo modelo de homem letrado, gente, que se interessa por essas coisas é bem diferente do intelectual medieval, porra. Este era, na essência, um universitário, um membro da orgulhosa casta acadêmica, que, escorada no aplauso das hordas de estudantes, desafiava os reis e o papa. A casta era internacional, gente, formada de homens, que abandonava seu torrão natal para instalar-se nos grandes centros universitários, gente, onde se falava uma língua supranacional, o latim, e onde conviviam em pé de igualdade franceses, irlandeses, italianos, saxões, totalmente esquecidos de suas diferenças de origem. Para o letrado, o amor à pátria era um atavismo condenável, um resíduo de mundanismo, do mesmo modo que toda a nostalgia do passado, da origem familiar, da paisagem natal. Nada pode fazer, escrevia Hugo de São Vítor, pelo aluno que tem saudades da cabana onde nasceu. O novo intelectual, pessoal, é, ao contrário, um membro ou servidor da casta palaciana. Vive na corte, já não entre seus colegas de ofício, unidos pelo comum desprezo às suas origens nacionais e de classe, mas entre príncipes e duques, damas e pajens, soldados e cortesãs. Sua atmosfera verbal já não é seca terminologia técnica da dialética escolástica, mas a da conversação amena e elegante em língua nacional, recheada de floreios bajulatórios. A diferentes classes sociais, pessoal, corresponde a diferentes mestres. Os medievais tinham encontrado os seus em Platão e Aristóteles. O humanista vai se inspirar em Ovídio, Horácio, Virgílio e, sobretudo, em Quintiliano. O codificador da retórica antiga vai adquirir, aos olhos da nova classe, uma autoridade que nem Aristóteles pudera alcançar na Idade Média, porra. Está acima da crítica, e qualquer discussão pode ser cortada pela raiz mediante a fórmula sesti asses que quintilem iate dicti. O abandono da dialética, pessoal, em favor da retórica, é uma mudança decisiva na mentalidade. Os argumentos já não valem pela sua demonstração exaustiva, mas pelo encanto persuasivo. Inaugura-se o pendor de filosofar literariamente, que preferirá as palavras às ideias. O amor às palavras, sobretudo expressivas de sentimentos pessoais, não é isso? Dará novo impulso às línguas nacionais, empenhadas em imitar a beleza e persuasividade da literatura antiga. O novo intelectual abomina a universidade. O motivo é claro.
nascidas e formadas pela iniciativa independente de grupos de estudiosos, as universidades, aos poucos, no correr da Idade Média, havia se tornado os focos de poder, temidas e invejadas. Desde o século XII, gente, pelo menos, os reis e os papas disputam a sua hegemonia, mas elas conseguem conservar sua independência, ora aliando-se a um contra os outros, ora ao contrário, ora mandando ambas as autoridades às favas, e promovendo arruaças estudantis que fazia tremer os poderosos de ambos os partidos. A longa disputa encerra-se na Renascença, gente, com a vitória do Papa. As universidades tornam-se órgãos da Igreja. Vencidos os reis, a classe aristocrática começa a formar, fora da universidade, seu próprio quadro de intelectuais. Os novos pensadores que empinam o nariz ante o ensino universitário, Maquiavel, Descartes, Montaigne, não são franco-atiradores, gente. São funcionários da corte ou membros da classe aristocrática. Expressam o despeito dos rejeitados pelos vencedores do dia. As ambições da casta aristocrática, libertas das peias morais que lhes impunha o clero romano, vão se multiplicar e alastrar até a autoglorificação prometeica. Não há limites ao poder do indivíduo talentoso que, pelo gênio, pela astúcia ou pela violência, gente, sabe impor seus gostos e valores, legislando em causa própria dentro da fronteira do seu reino, só demarcada pela vizinhança de outros homens ambiciosos, dotados de igual talento e poder, não é isso? Por toda parte, um sentido de expansão e domínio sobre o reino deste mundo, meus filhos, substitui-se ao de interiorização e ascensão espiritual. A primeira catedral renascentista, a de Santa Maria dei Fiori, obra de Brunelleschi, assinala essa transformação. Enquanto a catedral gótica estava isolada, enquanto a catedral gótica isolava o fiel do mundo exterior, projetando-o no sentido de uma luminosidade vertical, a da Brunelleschi situa-se no centro da paisagem e organiza com um eixo o espaço em torno. A catedral gótica, gente, retira-se do mundo. A renascentista reina sobre ele. Aquela, para ser apreciada, tem de ser vista de dentro, na luz irreal que os vitrais projetam, entre os arcos que se elevam ao céu, sobre os fiéis recolhidos em oração. Esta, porém, tem de ser vista de fora e de longe, imperando sobre a paisagem do mundo. Não podendo justificar-se moralmente a ambição de domínio, encontrará um padrão ordenador e um novo critério de legitimação, substituindo a ética pela estética. O novo mundo de guerra e conquista, de maquiavelismo e traição na luta pelo poder, não é um mundo bom, gente, mas pode ser belo. Maquiavel descreve o Estado como obra de arte, o templo da autoglorificação aristocrática erguido sobre o sangue dos inimigos, dos ex-amigos e até, se preciso, dos parentes. É nessa atmosfera que o nacionalismo, retórica, esteticismo e colecionismo que surge o amor dos documentos escritos. Do amor aos documentos escritos surge o interesse, gente, e do interesse a técnica, de separar os autênticos dos forjados, de fixar a cada um sua data provável de composição, pelo tipo das letras, pelos usos ortográficos, pela tinta mesma que escrevem. No ano 1440, este ano é um marco na história desses estudos, nesse ano o humanista Lorenzo Valla denunciou a falsidade da suposta doação de Constantino, argumentando, gente, ser um documento forjado,
pelo menos 4 ou 5 séculos após a morte do imperador romano. O mesmo Valla, publicando alguns anos depois uma edição anotada do Novo Testamento, torna-se assim o fundador da técnica da crítica textual. Notaria rodapé. Ô menino! Oi, professor! Vem cá, porra, tem a nota aqui, você saiu? Ah, pensei que tinha acabado. Tem mais? Tem mais um monte. Que número? 121. É mesmo, tem bastante. Convém tomar nota. Deixa eu dar um pouquinho de grau na música aqui, professor, que o senhor não gosta de música, mas eu gosto. Convém tomar nota do ineditismo do evento. Com exceção da antiga China, sociedade governada por uma elite de burocratas letrados para os quais um erro de gramática podia custar a vida, nenhuma outra civilização jamais se preocupara muito com a datação de antigos documentos ou com as questões de autoria. No Oriente e no Ocidente, escritos produzidos por algum discípulo, séculos após a morte de um filósofo, circulavam sobre a autoria deste, e ninguém achava isso anormal, em parte por indiferença ao discurso da história, em parte por uma mentalidade anti-individualista, que não atribuía a um homem em particular a descoberta de uma verdade e preferia esquecer os autores das mentiras. Assim era a Idade Média Ocidental. Um mundo onde uma certa desorganização em tudo era considerada uma condição sine qua non da manutenção da liberdade. Queste cose hanno bisogno di un po' di confusione. Fim da nota, professor. Ei, muito bem, não sai daqui não, fica por aqui. Tá bom, vou ficar aqui do seu lado. Tem água aí? Gente, deixa um pouquinho de água aqui. Então, se o senhor precisar tomar, o senhor toma ela, tá bom? Gente, vou deixar aqui. Tá bom. Vamos saber. Deixa eu tomar um pouquinho então, vai. Muito bem, vamos lá. Abaixa a música. Daí para adiante, as conquistas da técnica erudita se acumulam em rápida sucessão. Em 1559, gente, começa a publicação da História da Igreja dos eruditos protestantes de Magdeburgo. 1588, Annales Ecclesiastici, do cardeal Cesare Baronius. 1678, Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis, de Charles Dufresne. 1681, De Re Diplomatica, do monge beneditino Jean Mabillon. 1693, Codex Iuris Gentium Diplomaticum, de Leibniz. 1695, Dictionaire Historique et Critique, de Pierre Bayle. 1697, Ars Critica, de Jean Leclerc. 1708, Paleografia Graeca, de Dom Bernard de Montfaucon. E 1750, Nouveau Traité de Diplomatique, de Toisten e Tassin. Formam-se assim, muito antes da história como ciência, as que viriam ser chamadas ciências auxiliares da história. Se de um lado, gente, elas darão como resultado longínquo no século XIX o nascimento da história, da ciência histórica, seu feito imediato, que certamente viria também a contribuir para isso, não é isso? Foi principalmente o de desmoralizar a narrativa histórica como então se conhecia, o de lançar a dúvida cética sobre toda a imagem do passado. Ora, porra, não estranha assim que o príncipe dos eruditos, Pierre Bayle, se notabilize também e, sobretudo, como um emblema vivo do ceticismo, e que, tendo passado a vida a compulsar criticamente documentos históricos e apontar erros dos historiadores,
ele não se atrevesse jamais a escrever pessoalmente um livro de história. A situação delineia-se então pela convergência de duas linhas de força, gente. Primeiro, na esfera do pensamento filosófico, tudo tendia a fomentar uma abordagem histórica da realidade, para compensar a fraqueza dos mecanicismos racionalistas. E segundo, os progressos da técnica erudita forneciam os instrumentos para a criação de uma ciência histórica, mas ao mesmo tempo tornava patente a inconsistência da história então conhecida e fomentavam a dúvida cética sobre todo o conhecimento do passado. O resultado dessa convergência foi muito complexo, pessoal. De um lado, o historicismo como doutrina filosófica ou como cosmovisão, formando-se através de uma sucessão impressionante de obras de síntese, que começam com Vico e prosseguem com Montesquieu e Voltaire. Alcança sua máxima expressão na Filosofia da História, de G.W.F. Hegel, 1820. O historicismo, portanto, exige sua maturidade e se torna uma força influente no curso espiritual do mundo, antes que se forme propriamente a história, como ciência, a qual se pode, sem erro, datar dos trabalhos de Leopold von Ranke, de 1820 em diante. Noções que a ciência histórica viria a derrubar como totalmente inconsistentes, como por exemplo a de um curso unitário do acontecer mundial, a dos progressos retilíneos da consciência, a da liberdade crescente através do tempo, já tinha conquistado, em nome da história, um lugar e um prestígio notáveis na ideologia das classes letradas, no momento em que, com Ranke, a história propriamente dita começa a dar seus primeiros passos. A antecedência dá ares de legitimidade ao usurpador, gente. Até hoje, o que faz, às vezes, de história, na mentalidade média dos intelectuais, é um resíduo de mitos e lendas historicistas, porra, que parasitam o prestígio da mesma ciência histórica que os desmente. Esta condição humilhante de uma história, que dá mais força aos mitos na medida mesma em que se esforça para restaurar a verdade, é uma das trágicas ironias do mundo moderno, não é isso? Por outro lado, aconteceu que, na ausência de um saber histórico legítimo, as armas forjadas nas oficinas dos eruditos passassem a ser usadas a título de argumentos históricos nas polêmicas religiosas e políticas do tempo. Auxiliados pela argumentação erudita, protestantes e católicos, gente, acusam-se simultaneamente de haver falsificado a história da igreja, cacete, de haver interpretado erroneamente os textos bíblicos, porra. Ambas as igrejas percebem o valor estratégico das novas armas, convocam legiões de eruditos, formam exércitos de críticos históricos, divulgam e alardeiam os resultados de suas pesquisas. A história da igreja, dos eruditos de Magdeburgo, 1559, é o primeiro tiro de canhão disparado pela crítica protestante. Roma vinga-se com as Annales Ecclesiastici, do cardeal Baronius, 1588. E como até o século XVI, pelo menos, a visão dominante do curso da história fosse aquela trazida na Bíblia, ou seja, a da história como percurso do homem da criação até a queda e a redenção, o resultado mais notável dessas polêmicas foi lançar em todos os cérebros a dúvida sobre a confiabilidade da narrativa bíblica, porra, e da visão cristã da história, cacete, Que esta visão, implicitamente aceita como veraz desde a antiguidade até o fim da Idade Média, tivesse então de ser, pela primeira vez, explicitada e defendida contra seus aniversários, que é o que se vê no Discurso sur l'histoire universelle de Bossuet, 1681, mostra que
A polêmica havia feito descer do céu das verdades pressupostas para tornar-se uma ideia entre outras e concorrer com elas em pé de igualdade. Hein? Entre a época de Bossuet, pessoal, e a Revolução Francesa, multiplicam-se em números e sobem na dose de violência os ataques à história cristã. Desacreditada a história providencialista de Bossuet, mas abalada também a confiança do racionalismo clássico, não parecia haver outra saída, senão pelo lado da concepção histórica, que, rejeitando as leis universais imutáveis, quer em sua versão cristã e escolástica, quer na sua versão científica e racionalista, girasse a atenção para o lado do imutável, do indivíduo, do singular e irredutível. Era, de fato, nesta direção que as coisas pareciam ir, impelidas pelo progresso das ciências auxiliares, que davam ao historiador os meios de resgatar os acontecimentos singulares de que se compõe a história, cacete. Mas as ciências auxiliares, meus filhos, por si, nada podia fazer sem a teoria da história, capaz de unificá-la segundo uma hierarquia racional de critérios. Aí entra em ação, porém, a ambiguidade mesma da expressão teoria da história. Ela significa, ao mesmo tempo, a teoria do conhecimento histórico e a teoria do acontecer histórico. De um lado, o arcabouço metodológico de uma ciência. De outro, uma explicação filosófica do conjunto dos fatos históricos. Bem, meus filhos, as duas direções são de fato opostas. Ou se faz uma criteriologia para planejar as investigações históricas que vão dizer o que aconteceu, ou, dando-se por sabido o que aconteceu, se dá a explicação teórica do conjunto, caceta. A primeira dessas tarefas incumbiu a Leopold von Ranke, a segunda a George W. F. Hegel. Bem, hoje entendemos facilmente que Ranke estava na direção certa, e a síntese filosófica sobre o conjunto do acontecer histórico era um empreendimento prematuro, que, na ausência de conhecimentos históricos suficientes, fruto de uma ciência organizada, a reflexão só podia se perder nas névoas de uma pseudo-metafísica fantasmagórica e terminar no culto de uma nova divindade. Foi nessa direção que se esforçou Hegel, para a desgraça dos pósteros. O hegelianismo já havia se transformado numa poderosa corrente de influência e numa força histórica agente, mãe do marxismo. Esse agente, gente, não foi minha palavra, é que eu falo gente toda hora, né? É agente junto, tá? Vou até ler de novo aqui para não ficar confuso, tá? Foi nesta direção que se esforçou Hegel, e para desgraças dos pósteros, o hegelianismo já havia se transformado numa poderosa corrente de influência e numa força histórica agente, mãe do marxismo e avó da Rússia soviética, no momento em que o sensato Ranke começou a trabalhar. Ô menino, termina de ler esse pedacinho aqui, é pouca coisa, mas umas notas de rodapé, pode ser? Pode sim, professor. Vamos lá, as duas linhas, né? As duas linhas, fundinho, de leve. As duas linhas evoluíram simultaneamente, com muitos contatos e intercâmbios. De um lado, os avanços da pesquisa histórica foram corrigindo aqui e ali os excessos mais escabrosos da generalização hegeliana. De outro, porém, as concepções de Hegel e Marx exerceram também seu fascínio e seu influxo sobre os historiadores de ofício. Isto acabou por transformar a ciência histórica mesma num equipamento da gigantesca máquina de guerra ideológica, montada pelos comunistas, obrigando seus adversários a construir igual aparato para defender-se. Repete-se entre o comunismo e o capitalismo a disputa entre os católicos e protestantes,
para decidir quem conta a verdadeira história. A querela da história forma um dos quadros mais interessantes da guerra ideológica dos últimos 2 séculos. Os partidários do capitalismo acusam os historiadores comunistas de selecionar ardilosamente os fatos para fazê-los caber num esquema simplista. Os comunistas respondem que o historiador burguês só enxerga os fatos isolados, não a armadura do conjunto. O burguês retruca que o comunista toma a parte pelo todo, não enxergando os fatores espirituais da história e reduzindo tudo à economia. O marxista replica que os fatores espirituais são um véu ideológico que oculta a realidade do fator econômico. Seu adversário insiste que o ideológico é o comunista, cuja história se reduz mera propaganda revolucionária. O comunista protesta que toda a história é ideologia, só que a do burguês é disfarçada de ciência. E recebe em resposta a acusação de falsear os dados, de suprimir fatos e personagens para recortar a história segundo o molde dos seus desejos. Do ponto de vista do progresso da ciência, o debate teve um duplo efeito. De um lado, atenuou muito o simplismo dogmático do esquema marxista originário, obrigando os teóricos marxistas a reconhecer a interferência importante de fatores não econômicos na história, a destituir o proletariado de seu papel de agente privilegiado da causa histórica, admitindo, por exemplo, com Gramsci, a função estratégica da intelectualidade, e com Hobsbawm, até mesmo a do Lumpenproletariat. Nota de rodapé. O marxista tanto cederam aos argumentos de seus adversários que o principal historiador marxista do pós-guerra britânico, E.P. Thompson, chegou a admitir que o conceito mesmo de classe, a ideia-chave da interpretação materialista dialética da história, não é propriamente um conceito econômico, mas cultural e psicológico. Foi sem querer, mas com isto Thompson implodiu o marxismo. Ver a respeito de E.P. Thompson, The Making of the English Working Class, Penguin Books, 1968, primeira edição, 1963. Fim da nota de rodapé. De outro, porém, contaminou de marxismo os estudos históricos, que passaram a privilegiar os aspectos econômicos da causalidade histórica ou a buscar para ela algum outro fundamento materialista para enfrentar o marxismo no seu próprio terreno. É característico o caso de Weber, antimarxista, que buscava mostrar a influência das causas religiosas no acontecer histórico, mas que, pessoalmente agnóstico, influenciado pelo positivismo e incapaz de apreender dos fenômenos espirituais, senão suas analogias e reflexos no plano social, terminava por entrar no ciclo vicioso da explicação marxista. Após reduzir uma época histórica a seus aspectos econômicos, não via outras causas senão as econômicas. Acabava fazendo a contragosto o que Marx fizera por gosto. Mas, do ponto de vista da evolução geral do pensamento, o confronto entre ciência histórica e ideologia historicista teve consequências muito mais profundas e devastadoras. A primeira foi que, pendendo para o lado do marxismo ou para o lado da ciência rankiana, o pensamento histórico acabava caindo igualmente em algum tipo de ideologia progressista. No primeiro caso, pelo endosso à teoria que fazia toda a história evoluir na direção do socialismo. No segundo, pela celebração positivista da ciência como etapa superior. E, segundo Comte, final, da evolução da mente humana. Foi só no século XX que, graças, sobretudo, à antropologia e à religião comparada, com as luzes que trouxeram sobre os valores de outras culturas e civilizações,
A ciência histórica se aventurou a enfocar o passado sem prejulgá-lo segundo a óptica que privilegiava o presente. Nota de rodapé. Infelizmente, essa gigantesca abertura do horizonte humano acabou sendo neutralizada pela perversão ideológica. Posta a serviço da contestação esquerdista à civilização ocidental, a compreensão antropológica das culturas antigas e indígenas tornou-se um clichê incumbido de dar reforço a um novo e mais virulento discurso progressista. Discurso autocontraditório e, por vezes, demencial. Como, por exemplo, quando seja preservar as culturas indígenas de todo contato desaculturante com os costumes ocidentais, sobre a alegação, antropologicamente verdadeira, de que a adaptação a novos modos de vida destruiria a coesão destas comunidades e desmantelaria as personalidades de seus membros. Mas, ao mesmo tempo, deseja impor às populações conservadoras e religiosas do próprio Ocidente mudanças drásticas e repentinas. E que, provocando assim a ruptura dos elos de lealdade social e a demolição das personalidades, desencadeia uma onda de violência, loucura e crime, pela qual, enfim, ao invés de assumir responsabilidade, acusa o sistema. Aprendeu com o capeta, tentador e acusador em turnos. Fim da nota. A segunda foi que a ideia do progresso, consistindo basicamente numa teleologia, e é teleologia mesmo, né? Teleologia, tá certo? É leitura, segue. Então, a segunda foi que a ideia do progresso, consistindo basicamente numa teleologia imanente à história, aos poucos o debate em torno do sentido da vida humana em geral foi estreitando seu horizonte, até reduzir-se à questão do sentido da história. Abaixa essa música, menino, que agora você fica cantando, fica ruim. É verdade, agora eu tenho que concordar com o senhor. Vamos lá. Esta questão resume-se assim. A história tem um sentido pré-determinado, imanente. Ou, ao contrário, o homem vive um vácuo onde pode criar livremente o que bem entenda. Marx, é certo, dizia que os homens fazem sua própria história, mas em seguida neutralizava esta frase ao assegurar que a história ia necessariamente na direção do socialismo. O principal defensor da inexistência de um sentido na história foi Friedrich Nietzsche. Para ele, não apenas a história não fazia sentido algum, mas era melhor mesmo que não fizesse. Só as mentalidades torpes, covardes e mesquinhas necessitavam abrigar-se sob a mitologia de um sentido da história. O homem verdadeiro, o guerreiro metafísico dos novos tempos, a que Nietzsche chamava o super-homem, não queria sentido algum predeterminado para poder criar seu destino como bem lhe aprouvesse. Nietzsche foi o pai de várias correntes que expressavam a revolta do homem contemporâneo contra a razão, contra a ciência, a história, e valorizavam o instinto, o sangue, o sonho, o delírio. Fortalecidas pelas descobertas freudianas do inconsciente, essas correntes lançaram no século XX um vigoroso ataque ao positivismo e ao marxismo. D.H. Lawrence, Carl G. Jung e Ludwig Klages deram uma forte expressão a essas ideias, que no Brasil contaminaram um de nossos mais talentosos pensadores, Vicente Ferreira da Silva. Confrontada essa resistência, as duas ideologias do progresso, marxismo e positivismo, deram-se as mãos para enfrentá-la e salvar o sentido da história. Não é preciso dizer que essa aliança, na esfera das ideias, antecedeu e preparou aquela que, no domínio político-militar, se celebraria após 1939 entre as democracias ocidentais e as ditaduras comunistas para enfrentar o eixo.
Radicalizado assim por suas repercussões políticas formidáveis, o confronto entre o sentido imanente da história e a história, sem nenhum sentido, absorveu todo o interesse intelectual do século XX pela questão do sentido da vida. Até que desapareceu da vista do homem, nosso contemporâneo, a simples possibilidade de que a vida humana possa ter algum sentido para além da história terrestre. A identificação do sentido imanente da história como sentido da vida tornou-se uma crença tão arraigada que entrou no rol dos pressupostos inconscientes. Já não é uma teoria, é uma realidade, um fato. A aposta num sentido imanente da história tornou-se para milhões e milhões de pessoas o único propósito de suas existências. Ao ponto de que bastam alguns sinais de a história desvair-se do sentido esperado para que uma onda de desespero, depressões, suicídios e internações psiquiátricas se espalhe pelo mundo. Na década de 50, a revelação dos crimes de Stalin, destruindo repentinamente a fé e a esperança do movimento comunista, foi um choque traumático de que milhões de militantes jamais se refizeram. A queda do Muro de Berlim foi outro. Esses acontecimentos são interpretados geralmente como sinais de que o comunismo era para pessoas uma religião. De que a perda da fé no comunismo funcionou, portanto, nelas exatamente como aquilo que a Bíblia chama escândalo, o desmedido brutal das crenças mais queridas. Mas esse é só o aspecto mais patente e superficial da questão. No fundo, ninguém poderia apostar no comunismo se não tivesse apostado antes no sentido da história. Ora, a crença no sentido da história é comum aos comunistas e aos democratas ocidentais. Estes não creem no esquema marxista, na evolução ou no advento da utopia proletária, mas creem no progresso das instituições, no aperfeiçoamento gradual das leis, na redução progressiva da miséria, na educação universal, na extensão a todos os homens dos benefícios da economia e da cultura modernas. Tanto quanto para os comunistas, o sentido da vida identifica-se para eles com a participação do indivíduo na construção da sociedade futura. Divergem apenas nos meios e no tipo de sociedade a que aspiram. Mas, tanto quanto os comunistas, não concebem que a vida possa ter algum sentido fora ou acima da história. Para uns e para outros, a história, e somente a história, é doadora do sentido à vida humana. E é isto precisamente o que denomino divinização da história. Socialismo e capitalismo são, assim, as duas seitas em que se cindiu uma mesma religião. De outro lado, é evidente que reduzir o sentido da vida ao sentido da história é encerrá-lo na dimensão temporal, voltando-se as costas à eternidade. Repete-se assim no outro braço da cruz, a inversão completa do homem na imanência, que já tínhamos observado na evolução do pensamento científico. A divinização do espaço na ideologia científica corresponde, na ideologia político-social, à divinização do tempo. Parágrafo 22. A divinização do tempo, segunda parte. Boa Draps. O senhor termina, professor? Termino, pera um pouquinho, menino. Vamos lá. Mas a história não teria podido elevar-se à condição de deusa sem a concorrência de dois outros fatores, que entre o fim do século XVIII e o começo do XIX mudaram decisivamente o curso das ideias, certo?
O primeiro foi a doutrina da vontade coletiva, gente, introduzida pelos teóricos da Revolução Francesa, ok? O segundo foi em decorrência do primeiro, porra, a doutrina hegeliana do Estado. Para todos os pensadores políticos da antiguidade até o Renascimento, a sociedade era nada mais que um sistema de relações entre seres humanos. Ela envolvia e continha os homens como uma rede envolve e contém os peixes, limitando seus movimentos, mas não alterando sua natureza intrínseca. Não é por cair na rede que um peixe se torna peixe ou deixa de sê-lo, tá certo? É claro que nenhum pensador sério, pelo menos desde Aristóteles, ignorou a natureza social do homem. A sociedade essencial do zoum politikon. Tanto a reconheceram que chegaram a negar a condição humana aos homens afastados da vida social. Mas reconhecer a natureza essencialmente social do homem é, em geral, uma coisa. E outra muito diferente é afirmar que a sociedade tem alguma realidade em consistência própria, independentemente e acima dos homens concretos que a compõem. É esta última afirmativa, meus filhos, que diferencia do antigo o pensamento moderno e que o caracteriza com ênfase crescente desde o Renascimento e, sobretudo, após o século XVIII. Para os antigos, a sociedade não era uma substância prima, no sentido aristotélico, um ente real em si, como um cavalo, uma árvore ou um homem, mas um composto das ações, paixões e reações de vários homens que a constituem, sem chegar a ser irreal nem limitar-se apenas a um efeito passivo das ações individuais. Ela era, no entanto, uma substância secunda, uma forma da existência mais tênue e indireta que a da substância individual, vivente e concreta. Ela era uma substância como os gêneros e as espécies, entidades que não existem em si somente. Não existe mais somente... Ela era uma substância como o gênero e as espécies, entidades que não existem em si, mas somente nos entes em que as corporificam. A sociedade era, em suma, pessoal, o que se chama de universal. Universal. O conjunto dos seres que vivem juntos sobre um mesmo sistema de regras e hábitos. Portanto, a definição tradicional da sociedade, o termo forte, o sujeito ativo, o personagem concreto, era o homem. Tá certo? A sociedade permanecia recuada como um pano de fundo e podia limitar as ações humanas ou mudar o curso de seus efeitos, mas não podia propriamente determiná-las, pois a ação é um atributo da substância, e a substância, em sentido estrito, a individualidade corporal vivente, possuía a propriedade da ação em sentido muito mais direto e mais real do que a substância derivada, e segunda de um mero universal. Se quem dá coice são os cavalos e não a cavalidade, do mesmo modo quem agem é o homem concreto e não a sociedade. Essa definição parecia, e a intenção com que digo parecia se tornará clara logo adiante, parecia assentar-se na ideia de que a natureza humana de cada um dos membros da sociedade não depende da sociedade em que vive, mas é um dado anterior, fixo. Ora, o advento dos pensamentos historicistas, como vimos acima, teve como uma de suas primeiras e mais devastadoras consequências a de abalar a confiança geral na imutabilidade e universalidade da natureza humana, não é isso? Em decorrência, a ideia da sociedade como um mero sistema de relações começou a parecer insustentável também, cacete. Se o indivíduo não tinha uma natureza dada, mas era o resultado de um processo, então o sujeito ativo da vida social já não era o homem, mas a sociedade.
De universal abstrato, a sociedade foi promovida a substância concreta, real, a gente. Enquanto o indivíduo, gente, foi sendo visto cada vez mais como mera abstração, como mero sinal algébrico, vazio, cujo valor será determinado pelo resultado de uma equação social. Daí que, para os pensadores políticos do século XVIII, gente, o agente da história não fosse os personagens de carne e osso, mas o coletivo abstrato e concretizado e hipostasiado sob o nome de volonté générale. Caramba, professor, então é por isso que esse negócio de humanismo é papinho pra boi dormir, né? Porra, quando você coletiviza o pensamento social, você sacrifica o indivíduo pela massa, entendeu? Então aí você não teria humanismo, teria humanidatismo, talvez seria mais aplicável, né? Pois praticamente dissolve, né, o sentimento de compaixão no indivíduo. Muito louco isso, hein? Pois é, meu filho, você acha que você tá vivendo em que mundo, porra? Os caras já chegaram até aqui, porra, mas teve muita coisa que aconteceu antes, né? Hoje só tem idiota, mas a idiotice foi o alvo para que se chegasse, né? Pois é. Vamos lá, deixa eu concluir aqui, não me atrapalha mais, hein? Tá bom, desculpa. Essa conclusão pareceu muito lógica na época, mas é claro que ela se assenta numa interpretação falseada do antigo pensamento político. A confusão clareia-se tão logo distinguimos entre sociedade e sociedade, uma distinção que os teóricos da volonté générale desconheciam, porra. Por desconhecerem, acreditaram que o fato de a vida social alterar os hábitos ou a personalidade dos indivíduos concretos provava uma mutabilidade essencial, uma inconsistência e tenuidade da natureza humana. Ora, os antigos, e Aristóteles mais do que todos, insistiram na sociedade fundamental do homem. E ao fazê-lo, gente, não poderia ao mesmo tempo negar o peso dos fatores sociais na moldagem dos caracteres humanos e acreditar ingenuamente numa mutabilidade, numa imutabilidade universal do homem. As descrições minuciosas dos caracteres, hábitos e preconceitos dos vários grupos sociais que Aristóteles nos fornece na retórica. A retórica é a obra dele, são mais do que suficientes para derrubar o mito de que os antigos acreditavam numa natureza humana fixa e imune à influência da sociedade. Se o homem, segundo o Estagirita, adquiria ou perdia caracteres por tornar-se rico ou pobre, militar ou civil, ou mesmo simplesmente por envelhecer, é claro que não tinha uma natureza imutável, porra! Os únicos traços imutáveis que Aristóteles enxergava no homem eram aqueles contidos na sua definição mesma, a animalidade dotada de potência racional e as propriedades imediatamente derivadas dessa definição, entre as quais a socialidade, E da definição da socialidade, por sua vez, fazia parte necessariamente a capacidade que o homem tem de alterar-se, de transformar-se, por efeito da vida social. Dito de outro modo, gente, veja bem, o homem era imutavelmente e por natureza mutável segundo as condições sociais, tá certo? Malgrado, portanto, toda a inclinação coisista do pensamento grego, não havia nenhuma incompatibilidade essencial senão só aparente e superficial, entre ele e as novas conquistas do historicismo, não é isso? Muitas dessas conquistas, como vimos acima, faziam eco, com um atraso de 2000 anos, ao apelo de Aristóteles, contra o universalismo abstrato e em favor de uma ciência voltada para a realidade vivente. Mas como os mortos não argumentam,
Foi fácil atribuir-lhes a crença numa absurda imutabilidade absoluta da natureza humana, tá certo? Para em seguida basear na contestação a essa crença a nova teoria da volonté générale, porra. Foi assim que, do apelo historicista ao particular, ao concreto, ao vivente, se chegou a uma personalização do abstrato, fazendo da sociedade o verdadeiro sujeito da ação histórica, porra. Bertrand de Jouvenel assinala o oportunismo histórico que consagrou em dogma essa transformação. Vai seguir a citação dele aí. Você lê a notinha de rodapé e depois leia essa patinha citada dele, fazendo um favor, menino. Tá bom, professor. Nota 124. Bom, está escrito em Le Pouvoir, de Bertrand de Jouvenel. Le Pouvoir. Histoire naturelle de sa croissance, Paris. Hachette, 1972, página 91-93. Ele era francês, professor? Vixe, porra, ele era francês. Quem que chama Bertrand? Hã? Ah, tá. Vamos lá. Abre aspas então para ele. A teoria de soberania traz ao poder reforço excessivo e perigoso. Mas os perigos que essa teoria comporta não podem se manifestar plenamente enquanto subsiste nos espíritos a hipótese fundamental que lhe deu nascimento, isto é, a ideia de que os homens são realidade e de que a sociedade é uma convenção. Esta opinião sustenta que a ideia de que a pessoa é um valor absoluto, ao lado do qual a sociedade não tem, senão, o papel de um meio. Para que a metafísica afirmasse a realidade da sociedade, foi preciso, primeiro, que esta assumisse figura do ser, sob nome de nação. Foi esse um resultado, talvez o mais importante resultado da Revolução Francesa. Quando a Assembleia Legislativa jogou a França numa aventura militar que a monarquia não teria podido arriscar, percebeu-se que o poder não dispunha de meios que lhe permitissem fazer face à Europa. Foi preciso pedir a participação de quase total do povo na guerra, coisa sem precedentes. Mas em nome de quê? De um rei destituído? Não, em nome de nação. E como o patriotismo tomasse desde havia 2000 anos a forma de apego a uma pessoa, a inclinação natural dos sentimentos fez com que a nação assumisse o caráter e aspecto de uma pessoa, cujos traços foram fixados pela arte popular. Esta concepção de um todo que vive de uma vida própria e superior à das partes estava provavelmente latente. Mas ela se cristaliza bruscamente. Não é o trono que se derruba, mas sim é o todo, o personagem nação, que sobe ao trono. Aceitou-se na França, depois disseminou-se na Europa, a crença de que existe um personagem nação, detentor natural do poder. E em plena floração do sentimento nacional germânico, que Hegel formula a primeira doutrina coerente do fenômeno novo e concede à nação
um certificado de existência filosófica. O que ele chama sociedade civil corresponde à maneira pela qual a sociedade fora sentida até a Revolução. Aí os indivíduos são o essencial. O que ele chama Estado corresponde, ao contrário, ao novo conceito de sociedade. Fecha aspas. Nem Hegel, nem os teóricos que logo em seguida fundaram as ciências sociais na suposição de uma autonomia substancial do todo social em relação aos seus constituintes humanos, se deram conta do ridículo que havia em tomar como um princípio científico autoevidente o pretexto publicitário a que uma assembleia semi-enlouquecida recorrera no intuito de justificar às pressas a aberração do recrutamento militar universal. Mas o homem a tudo se habitua, e o hábito, uma vez adquirido, passa a ser tomado como expressão de uma lei eterna e autoevidente. Assim como nos afeiçoamos à crença de que o Estado tem o direito de mandar todo e qualquer cidadão para o campo de batalha. A ideia que teria parecido monstruosa aos olhos de Júlio César, de Luís XIV ou mesmo de Gengis Khan, também nos acostumamos a tomar como uma verdade patente, a mentirinha boba, segundo a qual a sociedade é um todo, uma substância real, mais real do que os indivíduos que a compõem, e de que as personalidades individuais nada mais são do que um epifenômeno da estrutura social. Mas até aí a história, o menino, ainda era pelo menos a história de alguma coisa, né? Era a ação de um sujeito que, embora coletivo e abstrato, permanecia referido à existência concreta de seres singulares, né? Com Hegel, porra, até mesmo a sociedade deixará o palco para exercer a preeminência a um personagem ainda mais abstrato, o sujeito da história. Será a história mesma, cacete. É que uma vez que, tendo decidido conceder ao Estado, que é igual sociedade política ou nação, tanto faz, perfeito? Conceder a isso a porra aí, o supremo grau de realidade na hierarquia ontológica, o filósofo de Gená se viu em face de um pequeno obstáculo. O Estado, no sentido em que ele o definia, era um fenômeno mais ou menos recente na história. Seu nascimento fora, em todo caso, muito posterior ao da humanidade. Como seria possível que o mais real dos seres fosse o último a aparecer, hein? Me diz aí. Hegel escapa do problema, mediante o recurso à teoria aristotélica da entelechia, disfarçada numa nova terminologia, que a faz parecer muito original e excessivamente hegeliana, né? Se o Estado é a última coisa a aparecer, é que ele é a forma mais perfeita e acabada, a que tende toda a evolução anterior, não é isso? Para falar como Aristóteles, o último na ordem do aparecer é o primeiro na ordem do ser. Hegel traduz para Wesen ist was gewesen... É alemão, porra, perdão aqui. Wesen ist was gewesen ist. A essência é aquilo em que a coisa, enfim, se torna. Tradução. E todo mundo chama, acha que ele está falando uma grande novidade. Quando o que está só apenas aplicando, e muito mal, um preceito aristotélico, porra. Assim, porque a entelechia, é a forma final a que o ser tende em sua evolução. Só se torna patente quando o progresso
atinge o seu clímax, após o qual começa o declínio. Ora, porra! Um clímax em sentido estrito exige somente no domínio do crescimento biológico, onde após a naturalidade do ser vem o envelhecimento e a morte, justamente porque o ser biológico tem uma duração média predeterminada, porra! Essa média inexiste na história, gente, que é em princípio um processo de duração indefinida, tá certo? O próprio Cristo, perguntando sobre a data do fim do mundo, respondeu que era um mistério só conhecido pelo Deus Pai, meu Deus. Hegel, para aplicar à história o conceito de entelequia, teve então de praticar uma das maiores trapaças filosóficas de que se tem notícia. Marcou para sua própria época a data do vencimento da história humana, porra! E tascou-a na promissória da assinatura de Deus Pai, falsificando o aval de Jesus Cristo. Para preservar a integridade lógica do seu sistema, gente, decretou o fim da história, realizando assim, literalmente, a sentença que para os antigos era matéria apenas de piada. Pereat mundus, fiat filosofia. Fim do mundo, acabou a filosofia. Como nesse esquema o Estado já não era o nome de um ente, mas apenas o de uma fase da sua existência, a conclusão era que a suprema realidade resiste, precisamente, naquele ente cujo destino final é transfigurar-se em Estado. O nome desse ente é história. Mas história é devir, é processo e não ente, porra. Eis, portanto, que o único e verdadeiro ente é o não ente, é o acontecer. E como esse acontecer não tem um sujeito que possua alguma consistência ontológica por si e fora dele, o resultado é que o acontecer é promovido à condição do sujeito dele mesmo. Já não há mais ser, nem universo, nem homem, nem coisa nenhuma. A única realidade é o acontecer, que acontece é o acontecer. A história, que é a história da história. E caso tudo isso pareça muito vago, verboso e estratosférico, Hegel apontava para o resultado final, corpóreo e presente, que atestava a existência do processo e a consumação final dos séculos, o estado moderno. Bem, feito isto, nada mais disse, nem lhe foi perguntado, mesmo porque a história já estava para se acabar e o seu filósofo, avançado em anos, tinha passagem comprada para o reino das sombras, onde, inexistindo um antes e um depois, ninguém teria a desfaçatez de lhe perguntar o que viria após o fim da história, tá certo? Na hora de morrer, Hegel poderia ter dito, portanto, aos seus discípulos como Gurdjieff, Vos voilà dans de bio traps. Traduzindo, você está em boa forma. Hegel não era, no entanto, nenhum idiota, gente, para que, sinceramente, que fosse de fato o último filósofo e que a história terminaria no último volume do seu sistema. Aquele que disse, se os fatos desmentem minha teoria, pior para os fatos. Foi apenas um desses casos deprimentes em que um fundo de desonestidade intelectual subsiste num homem dotado de autêntico gênio filosófico. Nota de rodapé. Como, aliás, se dá também com Gurdjieff. Gurdjieff, cujas semelhanças com Hegel vão muito além da mera coincidência. A metafísica deste e a cosmologia daquele dariam um belo capítulo de teratologia intelectual comparada, 1000 vezes mais emocionante do que meus próprios pobres Fritzsche, of Capra e Antônio Gramsci. Mas essa comparação não será feita, porque iniciados grudjieffianos e filosóficos acadêmicos, entre os quais os admiradores de Hegel,
sentem demasiado desprezo mútuo para poderem admitir a hipótese de nivelar nos pratos de uma balança seus respectivos gurus. E eu tenho mais o que fazer. É verdade, no entanto, que pelo menos o lucidíssimo Eric Voegelin assinalou o caráter de magia negra dos escritos de Hegel, num estudo reproduzido no volume 12 de suas Obras Completas, editadas pela Universidade de Louisiana. Fim da nota, professor. Pois não, uma certa desonestidade, né? Aparece já nas bases mesmas da sua metafísica, onde ele proclama que o conceito de ser, enquanto indeterminado, equivale ao nada. Né? Para isso é só você olhar o trabalho notável de Jacques Dont, Hegel Secrète, Recherche sur les sources cachées de la pensée de Hegel, Paris, PUF 1968. Vai lá que vocês vão achar essa citação. Conferindo subrepticiamente, eu escrevi isso aqui. Conferindo subrepticiamente validade ontológica absoluta a esse juízo, que só tem sentidos gnoseológico, isto é, confundindo a ordem do ser com a ordem do conhecer. O que, num homem da sua habilidade lógica verdadeiramente virtuosística, não pode ser um erro involuntário, mas só um toque proposital, um truque. Nota de rodapé. Não é preciso dizer que, desfeito esse truque, toda a metafísica hegeliana vem abaixo, mostrando apenas, no fim, a projeção ampliada de fenômenos imanentes à psique humana. A ideia de que o ser em si mesmo seja realmente um nada, pelo simples fato de ainda não termos preenchido seu conceito de um conteúdo em nossas cabeças. É com efeito o fundamento absoluto do sistema de Hegel e a objeção inicial de que ele parte para montar sua contestação a Schelling. Ela mostra o quanto valem, por trás de todo o floreado dialético, esse sistema e essa contestação. Em verdade vos digo, filhinhos, Schelling era muito grande. Et tenebrae non compreenderunt eum. Eu explico isto com mais detalhes em meu livro História Essencial da Filosofia. Fim da tua nota aí, professor. Vamos lá. Mas onde há safadeza intelectual, também há inseparavelmente alguma forma mais grosseira, mais material de desonestidade. Pesquisas recentes demonstraram que Hegel, que se declarava fiel protestante, e nunca foi membro de qualquer grupo esotérico ou sociedade secreta, recebia, no entanto, dinheiro de agremiações maçônicas interessadas em promover a ideia de uma religião de Estado para se substituir à igreja cristã, católica ou reformada. Ver, a propósito, o trabalho notável também, que eu citei atrás lá, do Jacques Dont, tá? Lá você também vai ter essa informação aí. Com requintada habilidade sofística, o autor de Filosofia da História argumenta de fato em favor do cristianismo, mas sublinhando que, como o Estado moderno incorpora e realiza em suas leis a essência perfeita do cristianismo, a Igreja se tornou desnecessária e o Estado vem a ser a suprema autoridade religiosa. Compreende? Lê a notinha aí, menino. Neste, como em muitos outros pontos de sua filosofia, Hegel é estonteamente ambíguo. Por um lado, ele faz apologia da reforma protestante, como a culminação do processo cristão de libertação da consciência individual. De outro lado, reduz a religião ao conceito de moralidade, acreditando que
quando pudesse haver de metafísica, acreditando que quanto pudesse haver de metafísica na religião já fora absorvido e superado completamente pela filosofia acadêmica. Faz-me rir. E fazendo do Estado o guardião da moralidade, acaba por deixar as consciências individuais à mercê do Estado. Filosofia do Direito, parágrafo 268. Nietzsche, esperto como ele só, logo percebeu o truque. O Estado hegeliano era o novo ídolo, que se oferecia como sucedâneo aos cansados combatentes que haviam derrotado o antigo Deus. Fim da nota. Pois é, isso não se faz de Hegel um intelectual de aluguel, pois a própria opinião que ele aí expressa não é só a de quem lhe paga, mas também a sua própria porra. Mas até que ponto, gente, o prêmio financeiro não ajudou a cegar o filósofo para as inconsistências de que um outro modo ele teria percebido? De outro modo ele perceberia isso. Pois se de um lado não há como duvidar da sinceridade com que ele defende a liberdade da consciência individual, de outro lado, é fato que, ao fazer do Estado moderno a condição necessária e suficiente dessa liberdade, tá certo? Omitindo-se de defendê-la contra o Estado mesmo, não é isso? Ele acaba se colocando meio às tontas, a serviço da causa que mais nitidamente caracteriza a política do anticristo sobre a terra. Investir o Estado de autoridade espiritual, gente. Restaurar o culto a César, porra. Banir deste mundo a liberdade interior, que é o reino de Cristo, porra. Nota de rodapé. Última nota. É claro que a chamada esquerda hegeliana foi muito mais longe. Na Vida de Jesus, de David F. Strauss, 1835, a divinização do espaço-tempo é explícita. E Ludwig Feuerbach, A Essência do Cristianismo, 1841, elevando o Estado à categoria de providência do homem, dá a fórmula que se tornaria quase que um dogma do século XX. Abre aspas. A política deve tornar-se a nova religião. Fecha aspas. Mas não devem nos impressionar tais arreganhos. Esses subfilósofos seriam impotentes sem as armas que receberam do mestre. Sumo pontífice do Estado moderno é Hegel. Eles são antes os bobos da corte, que declaram em alta voz as inconveniências que o alto sacerdote, concordando com elas por dentro, prudentemente silenciam. Fim da nota, professor. Só falta completar agora esse último parágrafo. Pois bem, então vamos lá. Pode aumentar um pouquinho a musiquinha então, agora que tá acabando, né? É verdade. Eita, bem, que música gostosinha isso aí. É italiana, hein, menino? Aí, vamos lá. Essa causa é geralmente associada ao comunismo, mas ela foi incorporada pelas três formas do Estado moderno: comunista, nazi-fascista e liberal. As três procuraram com igual afinco substituir-se à Igreja na condução espiritual dos povos. A primeira pela violência física e psicológica, proibindo cultos, fuzilando os religiosos, institucionalizando nas escolas o ensino do ateísmo, fechando templos, nomeando cardeais biônicos para ludibriar os pouco fiéis restantes. A segunda, de maneira ainda mais ostensiva, gente, pelo culto obrigatório da nação e do Estado. Mas o Estado liberal, que professa nominalmente a liberdade religiosa, é dos três o mais eficiente no combate à religião. Como se vê pelo fato que as massas, tendo conservado sua fé religiosa sobre a opressão nazifascista e comunista, facilmente cedem ao apelo das novas éticas, disseminadas pela indústria do espetáculo, gente, nas modernas democracias.
e abandonam, junto com a religião, até mesmo os preceitos mais óbvios do direito natural, exercendo livremente seus direitos humanos, que bonitinho, sob a proteção do Estado democrático. As mulheres que praticam nos Estados Unidos 1,5 milhão de abortos por ano logo terão superado as taxas de genocídio germano-soviéticas. Muito mais eficiente do que a tirania de Hitler e Stalin é o regime que, legalizando e protegendo todas as exigências tirânicas e autolátricas de cada ego humano, produz milhões de pequenos Stalins e Hitlerzinhos. De outro modo, gente, compensando astuciosamente o desequilíbrio que a liberação desenfreada dos desejos poderiam causar, o Estado neoliberal produz novos códigos repressivos que, descarregando a reação violenta do superego em alvos moralmente inócuos, o fumo, os beijos roubados, as cantadas de rua, o machismo, o vocabulário corrente, as piadas, tudo e quanto, dão um ersatz de satisfação ao impulso natural da moralidade humana, impedindo-os de expressar-se numa condenação frontal de um estado de coisas marcado pela impostura obrigatória e universal. Uma sociedade, com efeito, que pune um olhar de desejo e dá proteção policial ao assassino de bebês nos ventres das mães, é de fato a mais requintada monstruosidade moral que a humanidade já conheceu. É claro, meus filhos, ademais, que o Estado neoliberal não faz isso por meios ditatoriais, mas com o apoio e até por exigência dos eleitores no pleno gozo de seu direito de exigir e legislar. Pairando acima de todos sem nada impor, ele apenas regula sabiamente os conflitos de interesse, que, excitados até a exasperação pelo estímulo incessante ao espírito reivindicatório, só se tornam governáveis mediante o nivelamento por baixo, que termina pela instauração da moral invertida. É claro, ademais, que toda nova reivindicação resulta em novas leis, que cada nova lei resulta em nova extensão da burocracia governante, fiscal, judiciária, e que, assim, passo a passo, movido pela dialética infernal do reivindicacionismo, o Estado, sem deixar de ostentar o prestígio da lenda democrática, acaba por se imiscuir em todos os setores da vida humana, por regulamentar, fiscalizar, punir, até mesmo os olhares, risos e pensamentos, gente. E no instante em que regula a vida interior dos indivíduos, eis que o Estado neoliberal, enfim, cumpre à risca o programa hegeliano, instaurando-se como a suprema autoridade espiritual, moral e religiosa, reinando sobre as almas e as consciências como um novo decálogo dos direitos humanos e do politicamente correto. Boatrapes, que constituem a essência da herança hegeliana. Ponto, menino, acabamos, relemos aí, pode postar. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Obrigado aí ao amigo, ao Daniel, que alertou aí a ausência desta parte na playlist. Espero que tenham gostado do capítulo. Aqueles que ocuparam agora, entrem na playlist que este livro está narrado por completo, ok? Até o próximo livro. Obrigado pela presença. Valeu! Valeu, menininho. Ei, escuta, você tem um pãozinho com patê aí? Eu quero patê de alho, você tem? Professor, eu não tenho não, mas eu posso fazer. Você quer que eu faça lá?
Eu quero sim, vamos lá então. Eu quero um chazinho também, aquele chazinho gostoso que a sua mulher faz, hein? Ô Josi, tem chá aí? Vamos lá, professor.